Olá pessoal, estamos nós aqui novamente, aqui no nosso podcast Macaé, do Elvis Amaral. Hoje a gente está trazendo uma convidada especial, a Lúcia Anglada, do Movimento de Mães com Filhos Autistas. E a Cris Nel aqui do meu lado, do HPM. Ontem a gente estava junto lá no hospital e a gente pôde participar, eu como voluntária e ela como funcionária pública lá do hospital, a volta do oratório, dos encontros religiosos que começaram ontem, justamente no Dia dos Médicos. Então foi uma celebração muito linda, onde várias crenças, várias religiões estavam ali presentes, junto também com o secretário de saúde, o Alexandre, né? Alexandre Cruz, ele deu a honra da presença dele e a gente se sentiu muito feliz, né? Pelo crédito, pela importância que ele está dando à espiritualidade na saúde pública do Hospital Público de Macaé. E com a Maiara Rezende também esteve ali com a gente, secretária também, e esteve conosco no nosso podcast, que foi muito bacana. Ela trouxe aí a sua trajetória de vida, aonde a gente consegue descobrir nela também uma pessoa de fé, uma menina de apenas 33 anos e traz aí uma experiência aí na sua jornada aí pelo hospital público e todos os postinhos a qual ela está ali mediando, né? Gerindo. Isso aí, amiga, obrigada. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu hoje quero fazer uma introdução aqui, porque o que me tocou ontem, ontem eu estava muito cansada, estava ali naquele lugar, né? Mas às vezes sem entender um pouco, processando as coisas, mas entendendo, observando e ouvindo atentamente tudo ali que o Dr. Sérgio Catão, fisiatra e padre, trouxe pra gente naquela homilia, né? Mas hoje, quando eu acordei descansada, várias chavinhas viraram na minha cabeça com relação à religiosidade, ao preconceito, à presença dessa essência divina que nos traz leveza, amor, né? E olhar o outro como a ti mesmo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre diferenças e semelhanças entre espiritualidade e religiosidade. E a Lúcia, à medida que eu for falando, ela vai trazer algumas experiências dela também, com o livro Um Curso em Milagres. Ela vai trazer experiências dela do seu dia a dia, das leituras que ela faz. Ela vai trazer experiência dela, da convivência dela com as mãezinhas, né? Do grupo do Mopan. Ela vai trazer as vivências delas com a família, com o filho que teve um diagnóstico de autismo severo. Então, ela vai, depois que eu fizer a introdução, ela vai linkando tudo aqui que eu vou estar falando. E a Cris também vai ter o seu momento, que ela vai dizer sobre a experiência dela lá no HPM, como ela acordou hoje. Ela trouxe hoje o violão. Ela pode falar um pouquinho da experiência dela quando ela precisou ir para o HPM trabalhar, mesmo sentindo muito medo no seu coração, e o que ela ouvia dentro da sua mente, do seu coração, que acalentou ela naqueles momentos muito desafiadores, que era realmente trabalhar na saúde, no HPM, em pleno Covid, né? Ela vai trazer uma música que me tocou muito, falou muito ao meu coração, né? Ela que tocou ali na Federal, naquela roda terapêutica, roda de conversa, compartilhamento que a gente fez da educação continuada do grupo do NAER, que a gente tá assim elaborando e se encontrando, tá sendo muito legal. Então vamos lá para a introdução, para a gente passar para as meninas. Diferenças e semelhanças entre espiritualidade e religião. A religião um caminho que nos leva à espiritualidade também.
Então, entre a concepção divina dos criacionistas e as argumentações por mutações genéticas na seleção das espécies dos evolucionistas, paira no homem a indagação por uma resposta que defina e explique o porquê da sua existência. Não é viver de qualquer jeito. Viver de qualquer jeito no mundo traz um vazio. Eu acabei de fazer um atendimento aqui. Os jovens passam muito por isso, né? Por esse vazio existencial, sem saber que rumo tomar, para onde ir, o que fazer, como lidar com a família, né? E a gente tem aqui uma ferramenta poderosíssima que é a espiritualidade, hoje que a ciência comprova que traz benefício para a saúde mental, para a gente lidar com os desafios, família, né? Trabalho, hospital, escola, né? Que por uma via ou por outra torna-se inquestionável para os crentes e agnósticos ou ateu a capacidade dessa criatura, o homem, de apresentar-se como um ser diferente de todos os demais. Uma criatura capaz de transcender além do que se percebe e com o que convive nessa vida. Então, eu lembro muito de uma fala da Cássia, que o ser humano, a nossa alma, ela tem algo que é divino. A gente está sempre em busca de algo maior que possa suprir as nossas necessidades, mas a gente não sabe aonde buscar, como fazer, porque existem várias crenças que não nos foi ensinado a que forma, de que jeito encontrar essa transcendência, esse algo que nos leva além dessa metafísica, desse mundo aqui, né? Então, desde a pré-história, durante milênios, a humanidade associou os fenômenos ocorridos na natureza observados no cotidiano de nossos ancestrais, a influência de seres sobrenaturais ou divinos. Isso é história. Então a gente sempre ouviu que o ser humano estava sempre em busca de algo sobrenatural, tanto nos chás, nos xamãs, nos índios, nas religiões, né? A eles se atribuíam a proteção e também o castigo. Se a gente vai para a Amazônia, a gente vê isso também. Essa coisa de religiosidade, de crença, de se unir, mas também se fala de algo que pode ter, assim, olha, o divino, cuidado, Deus é um Deus de mão que pesa, qual o nome que se dá? Deus é um Deus que castiga. E isso é uma crença que a gente carrega. Que depois que a gente vai lendo, a gente vai estudando, como diz o Paulo Freire, que a educação é libertadora, e a gente, muitas das vezes, a gente repete aquilo que nos é falado, mas a gente não vai na fonte, na leitura, nos artigos científicos, gente. Me recordo aqui que o Freud, ele era ateu, né? E ele veio de uma crença que ele não acreditava no sobrenatural, e o Karl Marx também falava, né, que a religião é o ópio do povo. Mas ele tinha um fundamento, porque ele foi criado assim, passaram para ele assim. E aí, isso tudo se expande, medicina para um lado, saúde mental para um outro. E aí ele se divide. Ele que é amigo do Jung, o Jung era filho de pastor, uma pessoa muito religiosa. Mas o Jung, ele foi evoluindo, estudando, né? E aí teve um momento que eles se separaram, porque o Freud tinha uma teoria e o Jung tinha outra teoria. Então, depois de todos esses estudos que eu fiz, né, na pós-graduação, e esse livro é da pós-graduação, que hoje, há 20 anos atrás, com as pesquisas do NUPES, do pessoal lá de Juiz de Fora,
todo esse mito, eu tenho um livro que fala sobre mitos, todo esse mito é desvendado. E aí a gente vê que realmente a espiritualidade comprovada cientificamente, ela traz, sim, saúde mental. Mas existe o outro lado que a gente chama também de uma religiosidade que ela pode trazer também malefícios. Como? Culpa. Você chega perto do microfone. Culpa. Fala pra mim um pouquinho. Então, a gente, às vezes, nos é ensinado, né, a doutrina, e aí a gente se sente culpado se não cumprir. Mas isso é porque a gente não mergulhou ali na teoria, né, na palavra, nos livros, na ciência. E aí a gente se sente culpado. Bacana. E eu tenho isso dentro de mim também, porque eu fui criada, né, nos meus antepassados, uma religião que dizia que ouvir música do mundo era pecado, que Deus ia me castigar, e que a Cris também não poderia entrar na igreja católica. Não é isso, Cris? Não podia entrar na igreja católica. Não podia entrar na igreja católica, que Deus ia castigar. Então são crenças que nós carregamos, são percepções, mas quando você vai lá, né, na íntegra, na verdade, nos escritos, na ciência, nos livros, e você começa a estudar, porque a educação é libertadora, conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. E aí a gente se liberta. Se liberta. A espiritualidade, ela liberta. Se liberta. E aí diz assim, destaque se dava aos deuses nos rituais de passagem, desde o nascer, amadurecer, casar até o morrer, evidenciando a percepção da dimensão transcendental do homem. Então isso já existe desde lá da pré-história, essa coisa que é intrínseca ao ser humano, né? Mas aí quando a gente fala desse medo, ontem eu virei para a Cris e falei assim, Cris perguntou para mim. Fala, Cris. Ontem foi um dia muito importante, porque foi a primeira vez que eu Fala mais alto um pouquinho. uma missa na minha vida. Então ontem foi um dia marcado para mim. Foi a primeira vez que na minha vida eu assisti uma missa, né? Então eu dividi isso com a Jandiara, que assim, eu me senti em paz ali. Eu estava em conexão com Deus, que Ele é o meu ser maior. Sim. E eu senti paz. Só era um meio diferente, que é através do catolicismo. Exato. Mas que independente da religião é Deus, né? Mas aí agora eu vou trazer a minha percepção. Aí a Cris perguntou, você vai comer a hóstia? Aí eu falei assim, eu vou, e eu fui. Então aí, quando hoje eu leio aqui, um curso em milagre, eu não sou um corpo, eu sou espírito. Parece ser uma missa, parece ser o meu marido, parece ser o meu filho, parece. Então isso são coisas que eu não sei para que serve nada do que acontece. Eu tava lá assim ontem. Gente, para que isso tudo? Eu tô meio perdida porque eu tô no meio que não é a minha crença, que não é o meu rito religioso. Então, a minha única função é perdoar os meus medos e escolher de forma amorosa olhar para eles. É perdoar o meu medo de estar ali, comendo a hóstia, de olhar Jesus no crucifixo, porque na minha crença, Jesus não está ali. Sim, isso aí. Então, a minha única função é perdoar os meus medos. E aí eu lembrei que o meu filho, né, tá passando por um momento muito desafiador na escola. E aí eu tô agindo de uma forma que eu não tô me conhecendo. Quando eu fui ver o boletim dele na escola, a primeira coisa que veio no meu pensamento, que vontade de dar uma cintada nele, porque foi assim que eu aprendi. Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu tava tão em paz. Então, assim, parece que é um boletim, mas é a minha única função de perdoar os meus medos dele não passar de ano,
e escolher de forma amorosa para olhar para essa situação, a minha relação com meu filho. Então, por isso que no Retiro, um curso em milagres, sempre eles falavam assim, parece ser Jandiara, parece ser a Lúcia, parece ser uma missa, Sim. parece ser um boletim, parece ser meu filho usando droga, parece ser meu marido usando droga, parece ser meu marido autoritário, arrogante. A minha única função é perdoar os meus medos. Talvez o meu medo de não ter o poder sobre a situação e escolher de forma amorosa e olhar para eles. Isso é um curso em milagre, né? E eu tenho experimentado vários milagres, que é também mudança de percepção de mente. E agora eu queria passar para a Lúcia, que eu acho que eu já fiz uma introdução muito grande. A Lúcia está só me ouvindo. Lúcia, eu quero que você se apresente, fale da sua trajetória de um curso em milagres, sobre a sua trajetória de mudança de percepção de mente em relação ao seu filho, o treinamento que você faz todos os dias através de uma leitura, não precisa especificar qual, entendeu? E quem é a Lúcia antes, quem é a Lúcia depois, o que que você faz? Fala tudo pra gente, Lúcia. E aí você vai linkar tudo com a espiritualidade. Vamos lá, um currículo rápido. Eu sou Lúcia, casada, cristã, mãe do Lucas, 22 anos, um rapaz gatíssimo, né? Eu sempre falo isso como me apresento, feito com muito amor, foi planejado, e que recebeu um diagnóstico de autismo com 3 anos. Minha formação, engenheira civil, né? Chega mais perto do microfone. Engenheira civil, trabalhei em obra, né? E moro em Macaé já faz 10 anos. E no início eu trabalhava em obra, depois veio a crise, né, mundial de emprego e eu me vi administradora do lar. Conheci o movimento no qual hoje estou presidente da associação Motivados pelo Autismo Macaé, onde a gente faz o acolhimento de famílias acometidas pelo autismo e outras deficiências. E como é que eu cheguei aqui? Eu queria conviver com pessoas que conviviam com o autismo, viviam essa caminhada que é muito árdua, a gente sabe disso, né? E num café da manhã, eu era a única mãe que tinha um filho com 15 anos, as outras mães tinham filhos menores, e toda vez que uma mãe se apresentava e dizia que tinha acabado de receber o diagnóstico, né, elas choravam. E aí eu falei, ih, caramba, quando chegar a minha vez, vai todo mundo olhar para mim. E o que eu falo para essa mãe? Porque eu vou virar referência, né? Porque eu sobrevivi até os 15 anos do meu filho. E naquele momento, eu digo que eu recebi um 10G, né? Que aqui a gente vive o 4G da Vivo, né? Da Claro. Mas eu recebi um 10G espiritual mesmo. Ali o Espírito Santo conversou comigo e falou, aqui está a sua missão. A sua missão é ajudar essas famílias. E eu vou te ajudar. E aí eu me levantei, comecei a falar da minha vida, que não era fácil, né? Mas com muita alegria, eu contava coisas tristes de uma forma engraçada. E aí me chamaram para perto, não, a gente precisa conviver com ela, porque existe vida depois de um diagnóstico, né? E a questão da culpa vem mesmo, né? A gente sente culpa, a gente acha que estamos passando, que recebemos um filho assim por causa de algum pecado que a gente fez, né? Eu já ouvi que o meu filho era minha cruz, eu não aceito ouvir isso, né? Eu ouvi isso de um familiar meu. E na mesma hora eu falei assim, não, meu filho não é a cruz. Meu filho é o caminho. É através do meu filho que eu faço a minha missão na Terra. Eu penso dessa forma, né? Então, se meu filho é cruz, ela é invernizada, ela tem rodinha e é acolchoada. Simples assim, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, conhecimento liberta. Eu acho que através da curiosidade, através do incômodo que você tem, você começa a estudar.
porque se te incomoda, tá na hora de você mudar. E aí, quando eu fui conhecer a Jande num curso de hospitalhaços, né? Vocês percebem que eu sou uma pessoa muito séria. E aí ela começou a me guiar. Eu fui junto com a Jande, né? Trabalhando a questão da religiosidade e da espiritualidade. E aí eu fui fazer o curso em Milagres, que quando você começa o curso, você fala, gente, isso aqui é estranho, né? Isso aqui é meio esquisito. Mas você começa a ter outra percepção de mundo. E aí é uma mistura de sentimentos, uma mistura de espiritualidade, porque você começa a perguntar, não é porque meu filho veio assim, é para que ele veio assim. Claro que nós temos altos e baixos, é uma montanha-russa de emoções. Nós dessa comunidade, a gente fala isso. Tem dia que a gente está bem, como todo ser humano, como todo mundo que passa por problemas, né? Então, assim, o autismo não tem cura, ok. Então, eu tenho que conviver com isso. Então, que a gente consiga conviver com a espiritualidade. Porque isso aqui é uma passagem. Você veio só passar por aqui? É tornar o seu desafio mais leve com a espiritualidade, né? E quando a gente descobre, quando você descobre o seu propósito, né? O que você veio fazer aqui, você tem foco, né? Você tem um norte. É claro, gente, que vão ter adversidades, é claro que, vamos falar assim, o inimigo, entre aspas, ele usa outras ferramentas, mas a gente tem que se manter. Quando a gente escorregar, voltar para o caminho, nem que seja 10 passos para trás para voltar a dar 3 de novo. E o próprio inimigo é nossa mente, né, Lúcia? Exatamente. A gente pensa às vezes que é sempre estar aqui no físico. E a gente às vezes tem assim aquela coisa, não, meu inimigo. Mas o nosso próprio inimigo é a nossa mente. De dentro para fora, né? Trabalhar a culpa. O que eu faço com a culpa? Resolve algum problema? Não resolve nada. Então, tira essa culpa e vamos seguir. Vamos chorar na hora que tiver que chorar. Vamos rir na hora que tiver que rir. E a gente começa a ter outra percepção realmente de mundo, né? De viver o hoje. Passamos por uma pandemia que todo mundo perdeu alguém de dentro de casa ou conhecido. Somos sobreviventes dessa época. Você não aprendeu nada com isso? Perdeu muito tempo, né? Então, a gente tem que ser, como é que se diz? A gente precisa ser também um canal de bênção para outras pessoas, né? E aí a gente começa, dar é receber, mas não é dar dinheiro, é dar uma palavra amiga, um ouvido, né? O Senhor vai dar tudo certo. Né? E tem uma frase lá do Curso de Milagres que eu acho que parece que é o carro-chefe, né? Eu prefiro ver paz ao invés disso. E eu fui falar isso para uma amiga, a Carol, que é minha parceira do Mopan. Falei sem querer por algum motivo. E hoje ela fala isso quando ela passa por adversidade. Então, você já cumpriu a sua parcela na vida daquela família, né? Eu acho que é isso. Sim. E aí, quando você fala isso, eu prefiro ver paz ao invés disso, a gente pode falar para um amigo de trabalho, quando alguma palavra que chega para você com uma percepção muito que te traz desconforto, que às vezes não era nem aquilo a intenção de magoar, né? Às vezes por um esposo, por um filho, e tudo que acontece nessa atmosfera aqui, né? Mundo aqui. Então eu prefiro ver paz, ou seja, aí você encontra a paz na sua mente. Não é que a guerra vai acabar da Ucrânia, não é que os problemas desafiadores do seu marido vai acabar, mas se você começa a contra-atacar, tipo assim, ele ataca entre aspas, né? Que é a nossa percepção. E aquilo vai ficando na mente e a gente vai acreditando até naquilo que ela falou. E a gente vem contra-atacar. E quando não consegue aí contra-atacar... a gente mergulha dentro da gente. Sim. E fala, peraí, quem eu sou? Sim. E aí você volta pro caminho de novo. Sim. E às vezes tem pessoas que têm uma personalidade forte, elas contra-atacam na palavra. E tem umas que ficam remoendo dentro dela.
e que acabam adoecendo. Isso aí. Né? A Sim. doença de Hashimoto, tireoide de Hashimoto, ela está relacionada a traumas, segundo o Dr. Gabor Maté, uns estudos que tem relacionados a traumas infantis ou estresse, muito estresse na infância. E acaba que você adquire que é uma doença autoimune, né? E muito bacana. Então, existe vida depois de um diagnóstico. Sim, eu acho que de qualquer diagnóstico. Claro que choca, né? Você falar de um filho com necessidade especial, que a gente sempre fala. Eu faço muita palestra, somente em escolas, né? A gente faz muita conscientização. E a gente fala sobre isso, né? Existe vida depois do diagnóstico, né? O diagnóstico é só o início de uma longa caminhada. E a gente precisa avançar com isso, né? Estudar, né? Conscientizar a sociedade, fazer a nossa parcela também, né? Então, assim, tirar a culpa, focar no que é necessário. E você falou, né, que eu faço um exercício diário com as minhas famílias, né? Na verdade, se eu não fizer, eu sinto que fica um vácuo, que é um devocional diário, né? E engraçado que o devocional vai em cima do meu momento, não do momento das famílias, né? Porque sou eu que defino, senão hoje eu vou falar sobre isso. Que é a reflexão do dia, né? Que é a reflexão do dia. Hoje foi muito legal. E aí eu recebo retornos das famílias. Lúcia, você falou para mim hoje. Não, eu falei para mais de 200 mães que estão ali. Mas ela... Foi tocada. Foi tocada. Então, se ela foi tocada, isso é muito importante. Gente, a gente não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo de uma família, aquilo reverbera no convívio dela com outras pessoas. Ela começa a ter outra percepção. É multiplicação. É multiplicação. Quantas pessoas tem nesse grupo, Lúcia? Olha, nós já fizemos acolhimento até ontem, que eu falo. São 1.035 famílias só de mães, famílias de autistas. Né? A grande maioria recebe até 2 salários mínimos, são usuárias do SUS. Muitas mães solo, ou seja, o pai, né? Vamos falar, o marido saiu de casa, até aí é um problema de marido e mulher, de casamento. Mas o problema é quando o pai sai de casa e não honra com seu papel de pai. E aí são outros problemas. Né? Então, a gente tem muita mãe solo. E a questão da espiritualidade é muito importante, porque ela se sente, às vezes, incapaz, incompetente de cuidar daquele filho com necessidade especial. Né? E aí que vem a saúde mental dela, porque nós, como mães, a gente já se anula por si só, né? Começa na creche, você é a mãe do Lucas, você é a mãe do Felipe, você não tem mais nome, né? Quando tem uma necessidade especial, não estou querendo dizer que é menos trabalho ou mais trabalho, mas você cria uma redoma em cima daquilo, né? Você passa a não existir porque você quer, de alguma forma, curar seu filho daquilo, é natural da gente. É o que eu estava falando, que a gente sonha em ter um filho especial. Isso é o planejamento de qualquer família. Mas ter necessidades especiais a gente não sonha. Mas chegou. E aí? O que você vai fazer com isso? Vamos embora para frente. Chorando, né? Desesperando, vamos embora. E aí que eu acho que realmente entra a espiritualidade. Aquele momento só seu e Deus. Momento que você tem que se humilhar. Ai, Lúcia, vontade de chorar. Vai pro banheiro, vai tomar banho. Você não quer ver suas lágrimas? Se mistura com banho. Né? Eu acho que é por aí. E também, assim, porque hoje as pessoas estão se emaranhando nos seus sentimentos. Sim. E a primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer quando a gente acorda, às vezes, nem sabe às vezes por quê, mas acorda triste. Primeira pergunta que a gente deve fazer pra gente mesmo. O que eu posso fazer hoje para ser feliz? Sim. E aí, quando vem as respostas na sua mente, imediatamente o seu sentimento já troca. É a mesma coisa quando você fala pensa, eu prefiro ver paz ao invés disso, de uma situação que te machucou, né?
E aí, de repente, seu sentimento, ele vira. O que eu posso fazer hoje para me sentir feliz? E aí, você não fica só. Eu lembro do curso que eu fiz de palhacinho, dei pro pessoal, um casal que ficava pagando conta, problema com o filho, relacionamento ruim, só desafio. Conta, casa, filho, aquelas coisas que viram uma rotina, né? E aí esse casal, ele se proporcionou, né? Eles se deram de presente esse curso dos palhacinhos. E no último dia eles falaram, gente, minha noite foi maravilhosa com meu marido, sábado à noite. Simplesmente nós relaxamos, saímos desse lugar de tristeza, de só ver os problemas, o que eu posso hoje fazer para ser feliz. O curso, a Lúcia tem um Mopan. Então, quando você encontra o seu propósito de vida, não a dor pela dor, você sente prazer na sua jornada. E fazer o bem faz bem. E espiritualidade é o quê? Quais são valores? Compaixão, solidariedade, amor ao próximo, é dar uma cesta básica, é escutar, é acolher, é humanizar, é olhar o outro na sua individualidade, na sua subjetividade. Isso é espiritualidade, isso são valores que estão se perdendo ao longo do tempo. Sim. E os jovens hoje estão num vazio existencial tão grande que eles não sabem aonde encontrar, porque eles não foram ensinados para encontrar essa essência que existe, buscar dentro deles. Sim. Né? Porque estão buscando nas coisas, no telefone celular, nas viagens, os filhos estão tendo tudo, dinheiro, casa, viagem, tudo. Já ganham mesada. Então isso tira do ser humano a capacidade, porque tem uma mensagem que diz uma frase, a necessidade faz o sapo pular. Exatamente. Então, se não tem necessidade, ele vai viver prostrado no vazio existencial. E aonde, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Eu tenho tudo. Eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Eu sou, desculpa a palavra, um merda. Eu não tenho capacidade. Um desafio, eu né? não tenho um desafio. Qual é o desafio? Que todo dia a gente tem um desafio. Hoje de manhã meu desafio era estar bem. Aí eu deixei meu filho na terapia. E aí eu fico assim, bem, tá na terapia, tem que abastecer, comprar queijo, né? Enquanto ele tá na terapia. Eu falei, não, quer saber? Eu vou lá pro calçadão. Vou caminhar. Eu mereço. Né? Eu, Lúcia, mereço amor. Eu mereço. Aí eu vou andar, não vou fazer conta, não vou pensar em nada. Você, o né? ócio, gente. O ócio é necessário. O ócio. Você ri do nada. Né? E às vezes, você está falando disso, às vezes, né, não vou dizer, a felicidade incomoda. Você estar em paz incomoda. Né? Eu passei por um processo lá da eleição do Conselho Tutelar. Eu não fui eleita. E as pessoas na minha volta estavam assim, Lúcia, você está bem? Eu falei, eu estou ótima. Não, você não pode estar bem, porque você não foi eleita. Eu falei assim, olha só, quem não está bem é você. Eu estou bem. Eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu papel de cidadã, coisa e tal. Com coisa que a felicidade está aqui, né? Eu falei assim, a minha conquista, é além da física, sim, além da metafísica. Eu fiz o meu trabalho, eu conscientizei, eu levei pessoas que nunca votaram para conselheiro tutelar. Eu fui uma. Exatamente. Então a gente, o que é isso? Percepção, porque eu podia ficar em casa chorando, assim, eu não ganhei, eu não levei, mimimi. Não. Vamos enxergar a vida diferente? Vamos botar cor na vida? Né? O que eu faço com isso? Vamos transformar nesse momento. Não existe o limão para limonada? É isso. É isso. Foi feito, o papel foi feito. Vamos para o próximo desafio? Vamos embora. Bacana. Seu filho é uma cruz. Isso são frases religiosas, sim, né? Aonde eu estou pecando para receber um filho com autismo? Isso é religiosidade, gente. São coisas que pesam mais ainda e que as pessoas estão falando inconscientemente, trazendo mais insanidade para aquela pessoa que está escutando. E se ela não tem um poder de resiliência,
de superar isso, ela pode cair numa depressão. Se ela é uma pessoa que não tem autoconhecimento, que não tem conhecimento, que não faz um treinamento mental de leituras espirituais, ela cai num abismo. Então, a palavra, ela tem um poder de edificar e ela tem um poder também, né, de derrubar. De crucificar. De crucificar. E quantas, né, antigamente, né, a gente recebia muitas palavras torpes, não é? Sim. Mas próprio da nossa criação, mas não é porque eles faziam, porque eles queriam, porque eles aprenderam assim. Se fazer vai ser castigado. Sim. Se fazer vai ser castigado. E aí a gente cresce com medo, né? Então a minha única função é perdoar os meus medos e escolher de forma amorosa de olhar para eles. Lembrei da missa. Perdoar os meus medos, daquelas crenças que eu carrego, que eu não posso comer a hóstia, que eu não posso cantar o louvor de Maria. Maria foi quem? A mãe de Jesus. Sim. Né? Que eu não posso entrar na igreja católica, que eu não posso ser amiga de um espírita, né? Então são coisas que a gente carrega que nos traz medo. Medo da punição, medo de Deus. E aí quando a gente vai para um curso em milagre, a gente desvenda tudo isso, né? Além de todo medo, só o amor. Tem uma música aqui, Vitor, que eu acho que eu vou querer botar no microfone aqui para tocar depois. Tá? Mais tarde, tá gravadinha aqui, eu vou botar bem assim no microfone, tá? Então é isso, meu filho é uma cruz, estou em pecado, né? Porque recebi um filho autista, então é fazer do limão uma limonada. Olha só o propósito de vida que você enxergou, mudança de percepção de mente, isso é um milagre. Não ficar só na dor, no sofrimento, na lamúria dentro de casa, mas fazer disso um propósito, conscientizar, ajudar famílias, né? E eu acho que a gente também tem que conviver com pessoas que te agradam e que, como se fosse uma grande troca. Eu sou apaixonada por girassol, né? É a minha flor, girassol. Porque justamente o girassol, quando não tem a luz do sol, ele se vira para outro girassol para dividir a energia. Uhum. Então, hoje em dia, assim, a gente também tem que filtrar essas pessoas que têm... Não é você desfazer de quem não tem uma espiritualidade. Pelo contrário, ela precisa de você para ela crescer espiritualmente. A gente precisa conviver com pessoas também positivas. Que vai fortalecendo, né? Que vai te fortalecer. É uma troca. É uma troca. Claro, aquela que está mais necessitada, talvez ela esteja com a energia bem baixa. Ela precisa, talvez, de você para você levantá-la. Sim. Né? Sim. Mas ela tem que estar aberta para receber. Uhum. Então, eu convivi com uma pessoa também que ela estava em depressão, né? Gente, depressão é sério, não é frescura. Muitas famílias, muitas mães com filhos com deficiência entram em depressão por vários motivos. Porque elas se abandonam, porque elas não veem a luz no fim do túnel, porque elas não têm condições financeiras para tratar seus filhos. Ok, mas pelo menos trabalhar o espírito para poder conseguir vencer aquele dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E não é fácil isso, né? Então eu acho que a gente também precisa buscar, dar o primeiro passo. Porque ficar só reclamando, isso não resolve o problema de ninguém. Você precisa vencer, né? Inclusive vencer o medo. A gente está falando do medo, né? Um dos medos das famílias, das nossas famílias, como toda mãe e depois que eu for, quem ficará com meu filho com necessidade especial? É uma pergunta que eu faço pouco. Sabe por quê? Porque eu não tenho resposta. Uhum. Né? Eu tenho família? Tenho, mas não vai cuidar como eu cuido, como meu esposo cuida, que é um paizão, como a mãe morena do meu filho cuida, que eu tenho uma mãe morena também. Não vai cuidar. Mas eu já conversei com Deus, gente. Eu não disse pra vocês que eu tenho um 10G? Aliás, hoje você está aqui, foi uma resposta. Foi, mas... Conta pra mim como que foi isso. Na verdade, hoje eu não acordei
bem. Sim, eu também tenho esses dias. Hoje eu não tô não tô Lúcia hoje. Meu girassol hoje tá precisando de outro girassol. E aí eu falei assim, eu precisava conversar com alguém, mas alguém que me entendesse, né? Não é o marido. Nossa, marido, tem perdão, duas aqui, marido. olha. E aí eu fiz meu devocional e conversei com Deus. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Hoje eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o Senhor é o meu maior Big Brother. O Senhor olha por mim, porque toda vez que isso acontece comigo, Ele manda pessoas para conversar comigo. E isso é milagre, porque eu enxergo como milagre. Sim. E aí, 2 pessoas. A Jande entrou com, oi, Lúcia, tudo bem? Então, vamos lá fazer o podcast? Eu falei, Jande, eu pensei em você hoje o dia inteiro. Caramba! Eu falei, vou chamar a Jande para tomar um café. Conexão, né? Conexão. Tá conectado. E uma mãezinha de Rio das Ostras, que eu ajudo ela no trabalho. O mesmo trabalho que eu faço aqui em Macaé, ela tá fazendo em Rio das Ostras. Ah, que legal. Vai só se multiplicando bem, Só né? A corrente do bem. A corrente do bem. Ela só mandou a seguinte mensagem no WhatsApp. Lúcia, você está bem hoje? Estou com saudade de você. O que eu faço, gente? Eu olho pro céu e falo assim, Senhor, o Senhor é terrível. Nossa ligação é 10G. Impressionante. Mas você tem que estar aberto para isso. Para enxergar isso. Porque se também você ficar só olhando para baixo, você só vai ver coisa suja. Você vai ver coisa negativa. Porque faz sombra. Seu próprio corpo vai fazer sombra. Então a gente precisa olhar para o alto. Isso é exercício diário. Na alegria, na tristeza. Não é igual casamento? Na alegria, na tristeza, a gente tem que fazer o exercício do espírito. Muito bom. A gente é corpo, mente e espírito, né? A gente não pode deixar nenhuma dessas partes em falta, né? A gente tem que exercitar. Milagre. Você já viveu alguns milagres? Você acabou de falar né? Mudança de percepção de mente. Fale um pouco mais sobre esses milagres com relação, por exemplo, antes de um curso milagre, depois de um curso milagre, como que você começou a olhar seu esposo, olhar seu filho, ou outro milagre? Fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, primeiro, quando você que está ouvindo, assistindo a gente, quando você pensou em milagre, você deve ter pensado assim, um cadeirante andar, né? Um surdo ouvir, um pássaro voar, o pássaro que não voava, milagre da forma. Sim. Como a própria gente dizia. Mas existe o milagre... Também, né? Existe o milagre da sua mudança de percepção em cima daquilo. Então, assim, o meu relacionamento com o meu esposo, a gente sempre quer que o outro mude. Porque é mais fácil, né? A gente dizer que o outro é que precisa ser mudado. Mas na hora que a gente muda as nossas ações, por exemplo, eu gostaria tanto que o meu esposo me levasse para sair, me levasse para passear, mas não é perfil dele fazer isso. O perfil é meu. Então, o milagre é essa mudança de percepção. E eu vivi um milagre quando teve vou dar um exemplo simples, teve um show, né, do Celebrare na Praça Washington Luiz. E eu falei assim, queria tanto ir. Meu marido recebeu o mesmo mensagem, falou assim, vamos? Eu falei, gente, ele tá me convidando para sair. Não posso perder essa oportunidade. Até porque, gente, para quem não conhece a Lúcia, ela quase não tem vida social por conta do filho, né? Então, isso para ela realmente foi um milagre, porque o marido entende que eles precisam ficar em casa com o Lucas. Sim, exatamente. Né? Então, isso foi uma mudança de comportamento. Exatamente. Né? A gente sabe que a ciência também comprova dos milagres da cura de um câncer. Nós temos aqui, conheço pessoas, né, e artigos científicos também falam de curas de câncer. Mas existem situações, por exemplo... Síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down, ela não vai ficar com o seu rostinho. Sim. Né? E você pode ver milagre nessa criança também. Sim. Através da mudança de percepção do pai de aceitar essa criança.
que primeiro você aceita e depois vai ser o milagre da vida, porque através do seu filho você começa a ver pequenas, grandes conquistas. É o que a gente fala. Você lembra quando você começou a segurar um garfo para comer? A gente não lembra, porque você é tão normal, tão prático. Para uma família que tem um filho com deficiência, só dele segurar um garfo, aquilo é um milagre. Aquilo faz uma diferença enorme. Então a gente precisa celebrar essas conquistas, né? Hoje também eu estava ouvindo lá o devocional que eu coloquei, que a gente precisa, às vezes, falar eu te amo para as pessoas, a gente esquece. Principalmente quando você passa por você perde um ente querido de uma forma muito abrupta. Será que deu tempo de você falar tudo para aquela pessoa? Será que você viveu tudo com aquela pessoa? Isso me lembrou ontem, minha mãe me ligou, eu não pude falar com ela porque eu estava numa reunião. E aí, passou o dia, eu só fui ligar para minha mãe hoje. E ela não atendeu o telefone, então a gente está assim, né? Aí eu pergunto, gente, eu não posso deixar de falar com a minha mãe. Até quando eu vou ter minha mãe comigo? Né? Então a gente precisa, assim, eu acho que a gente começa a enxergar a vida de outra forma, né? A rir de coisas bobas, a curtir, por exemplo, o celebrário no meio da praça. Eu e meu esposo dançando ali, olha, sem culpa. Né? Isso é importante para as famílias que têm filhos autistas, né? Elas precisam entender que ter vida social é importante para a saúde mental. Né? Então, às vezes, a mãe ela tem essa questão de absorver casa, filho, tudo, educação, ela fica muito sobrecarregada. Mas ela precisa entender que ela precisa sair um pouco desse lugar para reservar, né, para preservar a sua saúde mental. Sim. Que elas estão assim... no looping e acabam adoecida. E ela adoece, toda a família dela adoece. Sim. Então, isso para a Lúcia foi um milagre, porque ela é diferente. Ela pensa diferente, porque ela adquire autoconhecimento, ela lê, mas o esposo dela está em outro caminho, em outra evolução. Então, nós, né, precisamos equilibrar o nosso relacionamento, né, com muita maestria, sabedoria, sem ataque, contra-ataque. Então, mães, fiquem atentas à sua saúde mental. É muito importante fazer o que a Lúcia fez, nem que seja tomar um cafezinho, passear na praça, ver o celebrare, né? E isso vai além de fortalecer a sua relação conjugal para você estar enfrentando ali no dia a dia, né, os desafios juntos com o filho, não só você, o pai também. Vamos incluir o pai aí também, porque às vezes a mãe pensa assim, deixa que eu faço. Sim. Só eu que sei fazer. Não é assim, é assado. Mãe, vamos soltar. O marido também, né? Porque às vezes ele também é prático, né? E ele acaba também tomando ali a frente e vai fazendo, né? Tanto o homem quanto a mulher em algum relacionamento, né? Sim. O Bert Helling diz, né, que o pai é aquele que lança para o mundo. Isso é muito importante porque também, na maioria das vezes, é a mãe que prende aquele cordão umbilical, quer fazer tudo pelo filho e não deixa o pai tomar a posição dele. Mas é muito importante, o pai, na constelação familiar, fala que o pai ele tem que lançar o filho. Tipo assim, meu marido fala assim, a mulher é aquela que gera dentro das suas entranhas, o homem é aquele que cospe no mundo. Literalmente isso. Cospe no mundo. O desenho é isso mesmo, né? Então a gente precisa ventre, né? Deixar eles jogar o nosso filho pro mundo, porque a mãe ela é muito protetora. Cuidadosa, né? E é isso, a gente tá nos nossos finalmente, né, Vitor? Já tá no final. Chegando. E eu lembrei aqui, eu não sei o que foi que você falou, o centrinho, eu lembrei do centrinho quando eu estive lá no aniversário do Lucas, eu fiquei encantado com a educação, com a amorosidade que aquelas crianças têm. Sim. Eu me deparei com um menininho com síndrome de Down,
Que amor! Gente, se as pessoas entrassem mais na vibe dessas crianças, o mundo seria melhor. Eles são tão educados, tão amorosos. E assim, a gente diz que são anjos, mas vamos pensar diferente, né? Ah, não é anjo não, porque eles também são espertos, né? São espertos. Mas eu acho que primeiro que eu fiz o aniversário do Lucas lá e convidei algumas amigas mais próximas para poder conhecer uma realidade que é a minha realidade, né? Do Lucas fazer aniversário. E esse ano eu quis comemorar, porque depois de alguns anos o meu filho conseguiu entrar numa sala de aula. Olha que legal. É um Outro milagre, né, Lúcia? É um milagre. Foi do nada, né? A professora falou duro com ele. E você dizia assim, mas o Lucas não fala. E daí? Ele escuta Mas ele escuta, ele entende. E aí eu falei assim, não, vamos comemorar o aniversário. Eu chamei a Jande, algumas outras amigas da Mupan. Falei assim, não, vamos... E aí a Jande foi tocada. Então, através do meu filho, né, houve o milagre e a mudança de percepção da Jandiária, uma virada de chave, né? E eu acho que é por aí, né? Então, assim, através desse momento, mudou-se o mundo de uma pessoa, de uma família. E a gente vai retornar lá, né, Jande? Sim, eu agendei para ir lá hoje, mas o Doutor Café tá na Bahia. E aí eu vou esperar ele chegar pra gente fazer essa visita, né? Espero que a Leia Perna de Pau vai também. Então, é ter esse sentimento de gratidão que muitas das vezes a gente se perde no mundo e só reclama por ter um filho assim, assado, mas é os mínimos detalhes de segurar o garfo. E é reconhecer isso, ter a consciência dessa gratidão. E isso é milagre. Porque a nossa tendência é reclamar. Sim, é não perceber nos mínimos detalhes, ou entrar na sala, que o Lucas não entrava, é segurar o garfo, é perceber no autismo aquela amorosidade, aquela educação, porque nós estamos numa correria frenética no mundo que a gente não consegue perceber as melhores coisas da vida. E o mundo, a humanidade está precisando de mudar urgentemente a nossa percepção de mundo. É ver o outro com o olhar, né, de Cristo. Sim. Né, do grande mestre. O olhar do perdão. O olhar do perdão. Do justamente, não julgamento. Justamente. Né? Que a gente julga antes de conhecer, a gente tem um pré-conceito antes de conhecer. Porque é assim, a televisão passou isso pra gente. Aprendemos assim, né? Convivemos com pessoas assim. E aí, aos poucos, né, a pessoa está julgando assim, não, peraí, antes de julgar, você foi ver como ela vive, foi ver o histórico familiar dela, né? Então, eu não passei por uma situação, eu recebi uma situação, olha, a mãe está batendo no filho e é um absurdo. Eu falei assim, concordo, é um absurdo, a mãe não pode fazer isso. Mas e essa mãe? O que ela passou? O que ela está passando para ela estar lançando toda essa raiva pro filho? Porque não é só uma criança. Ali existe uma família. A raiva vem do medo. A raiva vem do julgamento. Ela pode estar tendo medo da frustração. Né? Então, é muito maior do que isso. E eu acho que nós três e muitas outras pessoas que já mudaram essa chave, a gente tem... Primeiro que não somos mulheres de uma missão só, tá? Não adianta, a gente é multifuncional. Onde a gente estiver, a gente consegue mudar. Isso aí. Né? Senão, eu vou tirar um sorriso dessa pessoa. E vai ser aqui na fila do banco, vai ser aqui na fila do médico, no tirar o exame de sangue, por aí vai. Dar a receber, né? Exatamente. E não é que a gente está sempre feliz, né? Que a gente consegue olhar isso de outra forma. Exatamente. É sorrir mesmo triste, entende? É ir no HPM. E não é falsidade, porque tem gente que pode falar que é falsidade. Não é. Não. Mostrar o que você não é. Não é. Não, e acontece que... Transformar a situação. Muitas vezes eu acordava mal. Gente, hoje eu tenho que ir no HPM. E se vestir de palhacinho, eu tenho que rir.
E quando eu pensava assim, não, gente, eu não posso faltar. Quando eu ia, eu voltava transformada. Era um milagre. Que na verdade era você que estava precisando. Eu que Às estava vezes mais do que o precisando. paciente. E através do meu comportamento, eu mudei a minha cognição, os meus pensamentos, os meus sentimentos. É igual você praticar esporte. É um comportamento que altera a sua cognição. Produz endorfina, né? E com voluntariado a gente aprende mais do que ensina. Nossa. Muito. Não, Olhar trabalho- para o outro com um olhar de perdão, Exato. né? E além de todo medo, só o amor. Medo de É o comer a hóstia, medo de entrar na igreja católica, o medo de olhar o outro como a ti mesmo, né? E eu quero passar para Cris. Cris, conta aí para você. Agora a gente tem que quantos vai dar minutos? tempo. Acho que temos sim. A Cris vai cantar uma música, vai tocar uma música, ela vai compartilhar. Enquanto ela prepara ali, né, o violão dela, ela vai contar. Eu nem vou botar a música, além de todo medo, só o amor, não. Ela vai contar o testemunho na época do Covid, né? E ela vai tocar uma música do Gonzaguinha. Qual o nome da música, Cris? Nunca pare de sonhar. Tá, Essa fala. música foi escrita pelo Gonzaguinha, né? Foi composta no ano de 1984. Então, esse período do Covid, pra gente que é profissional de saúde, pra mim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu entrava ali pelo hospital e temia se eu ia continuar viva, né? E eu sou muito ligada à minha família, tanto os meus pais quanto agora meu marido, meus filhos. Então, eu entrava ali muito preocupada, com muito medo, muito medo. E eu tinha que trabalhar, né? Eu não podia deixar de ir, porque eu não estava no grupo de quem tinha comorbidade, então não fui afastada. Então, eu estava ali todos os dias. E nas primeiras semanas que a gente via as notícias na televisão, pessoas morrendo no exterior e a pandemia chegando no Brasil, e a gente começa a imaginar que ia chegar em Macaé. E chegou. E eu lembro que eu entrava pelo aquele corredor da Santa, ali no HPM, chorando, porque eu não sabia se eu ia estar viva. Mas eu sempre fui uma pessoa muito conectada com Deus. Essa conexão com Ele foi desde muito pequena e acho que desde o ventre da minha mãe. Eu tive minha primeira experiência com Ele aos 8 anos. Essa experiência me marcou. E várias fases da minha vida eu tive outras experiências, né? Então, quando eu me vi com muito medo ali no HPM, o que eu tinha que fazer era me conectar muito intensamente com Ele, com Deus, e seguir. E aí foram dias muito difíceis, porque a gente tinha que andar pelo hospital, né? A gente tem a nossa responsabilidade de fazer o nosso trabalho. E o que eu fazia? Quando eu ia para minha casa, eu pegava o violão. Aí tocava. Essa música, ela me marcou, porque eu chegava em casa, tocava essa música, cantava essa música e ela me trazia força. Não só essa música, tem outras também, mas essa me marcou. Sementes do Amanhã. Né? Eu vou tocar aqui rapidinho pra gente poder dar tempo, Não, fica né? tranquila. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do céu brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo
nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. E aí, eu cantava essa música e ela me dava força, e eu ia trabalhar e voltava para casa e cantava. E aí passamos por essa fase. Foi um milagre. Eu vivi um milagre. Musicoterapia. Musicoterapia. Muito bom. E ela cresce, né, dentro de uma religiosidade, fazendo link que não podia tocar esses tipos de música, né? E a gente entende, depois que a gente adquire alguns conhecimentos, que a gente tem que ver a letra que a gente vai cantar, né? Porque realmente as letras de hoje em dia são deprimentes, são terríveis. Como uma letra dessa é uma poesia, letra do Roberto Carlos e tantas outras músicas que trazem amor. E aí, quando eu olho para o livro Um Curso em Milagre, eu vejo, gente, como que o Roberto Carlos fez tanto sucesso? Porque ele falava de amor. Exato. Né? Então... música que toca a alma. Que toca a alma. Não se existe hoje mais letra. Infelizmente. Infelizmente, a gente precisa resgatar esses valores da paz, do amor, da fé, fé na vida, fé no homem, fé em Deus. E a gente vai para os nossos finalmentes, para os agradecimentos com a fala Lúcia, para a gente poder encerrar o nosso podcast. Gratidão a Deus pela oportunidade, por ter me apresentado a Jandiara, a Cris, por esse momento aqui muito especial, por esse milagre da vida, da gente poder estar aqui, né, depois dessa pandemia, e a gente poder fazer essa troca, essa energia positiva, né? Gratidão a Jande pelo convite e por ter conhecido a Cris hoje, né? Muito obrigada, Jande. E o seu anúncio? Que anúncio que você gostaria? Você falou que tinha algo para anunciar. É verdade. Gente, 29 de outubro. Tá tão conectada aí no espírito que ele esqueceu até as coisas aqui do mundo. Exatamente. Vamos, olha, a gente vai cuidar do espírito da solidariedade no dia 29 de outubro, no segundo Pedal Azul, que sairá ali da entrada da Praia do Pecado, né, na Lagoa. A gente pede quem puder participar, leve sua bicicleta, ou se você não tiver bicicleta, vai lá, deixe 2 quilos de alimentos. Vai caminhando. Vai caminhando e a gente vai fazer, a nossa meta esse ano é 2,5 toneladas para a gente doar, transformar em cestas básicas para as famílias acolhidas da Mopan. E vai ser bênção. Muito legal. Lembrei aqui da gincana que acontecia no tênis clube. Os jovens se reuniam para colher alimento e arrecadavam toneladas e distribuía para o asilo. É isso aí. E os jovens brincavam, participavam de gincana. Olha, Lúcia, uma coisa legal para a gente fazer, hein? Gincana jovem. Para a gente colher, arrecadar alimento e trabalhar com a palhaçaria, voluntariado, tudo, brincadeira para os jovens, tirar os jovens da frente da TV, da frente da rede social, do celular. Pega essa visão aí. Conta comigo. Cris, palavra final. Quero agradecer mais uma vez, né, essa tarde aí que a gente tá aqui, ter conhecido a Lu, né, Jande, e muito bacana. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom, muito bom. Muito então, bom. Olhar o outro com o olhar do perdão. Pode tocar, Cris. Além de todo medo, só o amor. Vem você também para o nosso grupo de estudo do livro Um Curso em Milagres e venha você também ser voluntário do NAER, Núcleo de Apoio Espiritual e Religioso. Muito obrigada, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Joinha. Tchau, tchau. Tchau.